dízimas. Nós sabemos que a fração 3/5 possui uma representação decimal, que é obtida dividindo-se o numerador pelo denominador. Assim, temos 3 dividido por 5 é igual a 0,6. Isso se deve ao fato de o denominador dessa fração ser igual a 5. De um modo geral, se o denominador de uma fração contiver apenas os fatores 2 e 5, a fração será equivalente a uma fração decimal, podendo ser representada como um número decimal exato. Por exemplo, 3/5 é igual a 0,6, que é o mesmo que 6 décimos. Vamos tomar a fração 1/3 e dividir o numerador 1 pelo denominador 3. Fazendo essa divisão, encontramos 0,333 infinitos 3. O quociente obtido, 0,333 reticências, não é um número decimal exato. E, portanto, esta fração 1/3 não é equivalente a uma fração decimal. A sua representação decimal é, portanto, uma dízima. E a fração 1/3 que gerou a dízima é chamada de fração geratriz. Numa dízima, a parte que se repete é chamada de período. No nosso exemplo, 0,333, o período é igual a 3. É comum representar essa dízima na forma 0,3, colocando um traço horizontal sobre o período. Tipos de dízimas. As dízimas podem ser classificadas em periódica, quando apresenta uma parte que se repete, ou seja, o período. A dízima periódica é simples quando apresenta apenas o período. Por exemplo, 0,161616, 2,555. Mas uma dízima periódica pode ser também composta, quando ela apresenta período e antiperíodo. Já sabemos que o período é a parte que se repete, mas o antiperíodo é formado pelos algarismos entre a vírgula e o período. Por exemplo, 0,2333, o antiperíodo é o 2 e o período é o 3. Na dízima 1,12777, temos antiperíodo igual a 12 e período igual a 7. As dízimas, se não são periódicas, são, então, não periódicas. Quando elas não apresentam período, elas não apresentam a parte que se repete. Por exemplo, 0,328716, não sabemos qual será o algarismo que vem depois do 6. 3,142857, observe que nenhum algarismo se repete. Para encontrar a fração geratriz, ou seja, a fração que gerou a dízima, vamos ver um procedimento que é válido para todas as dízimas periódicas. Para o numerador, desprezamos a vírgula e escrevemos todos os algarismos da esquerda para a direita, inclusive os do período. Em seguida, vamos subtrair o número formado por todos os algarismos que estão antes, ou seja, à esquerda do período. E para o denominador, vamos escrever um 9 para cada algarismo que compõe o período. Este 9 será seguido de um 0 para cada algarismo do antiperíodo. Por exemplo, 0,161616, temos, desprezando-se a vírgula, escrevemos todos os algarismos, inclusive aqueles do período, que é igual a 16, menos todos os algarismos que estão antes do período, que é o 0. No denominador, escrevemos um 9 para cada algarismo do período. O período aqui é 16. Escrevemos o 1 e o 6 para formá-lo. Portanto, são dois algarismos, colocamos um 9 para cada algarismo. Nesta outra dízima, 1,12777,
escrevemos o número formado por todos os algarismos que estão até o período 1127, menos todos os algarismos que vêm antes do período 112, sobre um 9 para cada algarismo do período. O período é o 7, portanto, tem um algarismo apenas. O antiperíodo, que é o 12, tem dois algarismos, o 1 e o 2. Colocamos, então, um 0 para cada um desses dois algarismos. Efetuando essa subtração, encontramos 1015 sobre 900. E simplificando a fração, obtemos 203 sobre 180. As dízimas não periódicas, elas não podem ser escritas sob a forma de fração. Portanto, não pertencem ao conjunto dos números racionais. Elas formam o conjunto dos números irracionais, que será estudado no próximo capítulo.